Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A palavra de Deus é um guia seguro para aqueles que desejam conhecer a verdade e viver segundo os princípios divinos. Em toda a Bíblia, encontramos promessas de restauração, reconciliação e pertencimento, mostrando que Deus sempre teve um plano para unir seu povo. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo transmite uma mensagem poderosa sobre a identidade dos cristãos em Cristo e sobre a base sólida da fé. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Este versículo revela a transformação espiritual que ocorre na vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Aqueles que antes estavam distantes, agora fazem parte da família de Deus, sendo inseridos em um edifício espiritual que tem Cristo como a pedra angular. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo para fortalecer a fé dos cristãos daquela região e para ensinar sobre as bênçãos espirituais que vêm por meio da graça de Deus. No capítulo 2, Paulo explica que, antes da obra redentora de Cristo, os gentios eram considerados estrangeiros, separados da aliança de Deus com Israel. Eles não faziam parte do povo escolhido e estavam distantes das promessas divinas. Entretanto, com a vinda de Cristo, essa barreira foi derrubada. O sacrifício de Jesus na cruz proporcionou reconciliação entre judeus e gentios, unindo ambos em um só corpo, a Igreja. Agora, todos os que creem são cidadãos do reino de Deus e membros da sua família. O versículo também fala sobre a base da fé cristã. O fundamento mencionado por Paulo refere-se aos ensinamentos dos apóstolos e profetas, ou seja, a palavra de Deus revelada. Esses ensinamentos são a base sobre a qual a Igreja é edificada, e Cristo é descrito como a pedra angular, aquele que sustenta toda a estrutura. Na arquitetura antiga, a pedra angular era a peça principal de uma construção, pois servia de base e sustentação para todo o edifício. Da mesma forma, Cristo é a peça fundamental na construção espiritual da Igreja. Sem ele, a estrutura não pode se manter firme. A mensagem de Efésios nos ensina que, ao aceitar Cristo, não estamos mais isolados espiritualmente. Não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas pertencemos à família de Deus. Esse pertencimento nos dá identidade, segurança e propósito. Muitas pessoas vivem sem direção, sentindo-se perdidas e sem um lugar ao qual pertençam. Mas a palavra de Deus nos garante que, em Cristo, encontramos nossa verdadeira pátria e nossa verdadeira família. Como membros da família de Deus, somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, cultivando a unidade e o amor. Além disso, esse versículo nos convida a refletir sobre a base de nossa fé. Como cristãos, devemos edificar nossa vida sobre o ensino da palavra de Deus e ter Cristo como nosso alicerce. Muitos constroem sua vida sobre valores instáveis, como riquezas, sucesso ou reconhecimento humano. Mas a única fundação que permanece inabalável é Cristo. Se Cristo for a pedra angular de nossa vida, seremos fortalecidos para enfrentar as dificuldades e permaneceremos firmes diante das tempestades. Uma vida fundamentada na palavra não é abalada facilmente, pois está firmada sobre a verdade eterna de Deus. Ser parte da família de Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Deus nos convida a viver em unidade, edificando nossa fé sobre os princípios eternos da sua palavra. A base de nossa fé não pode ser frágil ou instável, mas deve estar solidamente firmada nos ensinamentos dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a rocha que nos sustenta. Ao refletir sobre essa mensagem, é importante perguntar:
Sobre qual fundamento está construída nossa vida? Se estivermos edificados sobre Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas, se nossa fé estiver baseada em coisas passageiras, seremos facilmente abalados. Que possamos buscar diariamente uma vida fundamentada na palavra, vivendo como verdadeiros membros da família de Deus, em amor, obediência e fidelidade. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos porque em Cristo fomos recebidos como membros da Tua família. Que possamos viver de acordo com a Tua palavra, fundamentados na verdade dos apóstolos e profetas. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades da vida. Ensina-nos a viver em comunhão com nossos irmãos, demonstrando amor e unidade. Fortalece nossa fé para que Cristo seja sempre a pedra angular de nossa vida. Livra-nos das ilusões deste mundo e guia-nos pelo caminho da verdade. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu reino, levando Tua luz aos que ainda não Te conhecem. E que em tudo possamos glorificar o Teu nome, vivendo como cidadãos do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.